Graça e paz, irmãos, Igreja de Vila Prudente. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para engrandecer ao nome do Senhor. Eu fico muito feliz porque em meio a tudo isso nós podemos estar juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, celebrando o nosso Criador. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Aleluia a Deus por essa palavra, porque hoje eu e você, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, nós podemos reconhecer a Deus como nosso Pai, como nosso Paizinho. Nós entendemos que nós não estamos órfãos, mas nós fomos adotados pelo Criador. Isso é maravilhoso. Eu não sei como você se sente nesses dias, mas lendo essa palavra, meditando naquilo que o Senhor tem falado, eu me sinto cuidada, me sinto amada pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. E eu convido você a nessa noite também se debruçar e se deleitar da presença do nosso Deus através desse culto. Por isso, feche os seus olhos nessa noite. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te glorificamos, te adoramos e te honramos, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor nos adotou, porque através do seu Filho nós somos chamados filhos e filhas do Senhor, porque nós não estamos órfãos, nós não estamos aqui em vão. Pelo contrário, o Senhor cuida de nós, deu a nós um propósito e nós queremos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nessa noite seja uma noite de adoração, exaltação ao teu nome, que nesse dia nós possamos celebrar, te honrar, louvar ao Senhor, engrandecer pelo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo porque nós sentimos o teu cuidado, o teu abraço. Por isso nós queremos erguer a nossa voz, dando gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Esteja conosco durante esse culto, manifeste a tua presença em cada um dos lares que estão assistindo esse culto, Pai. Que o Senhor venha usar a vida de cada um que está participando para engrandecer ao teu nome, honrar, e que o Senhor seja honrado através das nossas vidas, através desse culto nessa noite, Pai. Nós o adoramos, bendizemos ao Senhor, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor porque é nessa certeza de que nós somos filhos e adotados que nós queremos celebrar, honrar e adorar ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós temos alguns recadinhos para dar para vocês, né? Essa semana nós vamos estar fazendo a campanha dos alimentos e com a doação de máscara novamente. Vai ser a partir do dia 20 até o dia 23, das 10 horas às 15 horas, lá na nossa igreja. Vai ter uma equipe lá para arrecadar materiais de limpeza, higiene pessoal, ou 1 quilo de alimento, e aí você vai estar recebendo, quando você doa, você também vai estar recebendo uma máscara, que está sendo feita pelas nossas irmãs, pela pastora Mônica, e nós louvamos a Deus por essa campanha. Então você não fique parado, se ajunte, entre em contato com a gente para saber como você pode ajudar, como está acontecendo, para que você não venha ficar de fora nessa. Quero deixar uma frase de um livro que eu tô lendo, chama Louco Amor. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma frase nele que fala que todas as pessoas que são obcecadas por Deus, elas são conhecidas como doadoras e não como recebedoras. Então que nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, as pessoas venham reconhecer que a igreja de Vila Prudente, que as igrejas em Vila Prudente, cada um na sua casa, né, é reconhecida por se doar, por estar se abrindo nesse tempo. Então eu louvo o Senhor e convido você a participar nessa com a gente, tá bom? Deus abençoe e até mais.
igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós possamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e declarar que nós estamos aqui sedentos do Senhor, sedentos de Sua palavra, sedentos de Sua presença, sedentos de estarmos em comunhão, não é verdade? Mesmo em meio a essas lutas, nós precisamos louvar o Senhor e adorar, porque só Ele tem a solução. Me ajude a adorar o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Venha
sem Ele nada do que foi feito seria feito. Ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Basta confiar no seu poder, na sua presença. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são
nós queremos te agradecer por esses instantes de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Pai, que cada um de nós possa ter em seu coração, Pai, a confiança de que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias nas tuas mãos. E já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nós e no meio de nós. Nós sabemos que é o Senhor que tem nos guardado, nos protegido. Nós sabemos que é o Senhor que tem cuidado de nós, cuidado de nossa família. E nós entregamos, Senhor, todas as nossas ansiedades, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações nas tuas mãos. Que possamos, Senhor, no dia de hoje ser alimentados pelo Senhor, Pai. Que possamos, Senhor, nesses dias, Senhor, ter mais intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o nosso Pai, com o nosso Criador, que é o Senhor, Pai. Nós entregamos esse louvor nas tuas mãos e já te agradecemos, Pai. Deus possa abençoar vocês. Nós, em espírito, nós estamos juntos. Que possamos louvar o Senhor mesmo em meio às tribulações, às dificuldades. E dar glória a Deus em tudo, dar graças a Deus em tudo. A Bíblia nos diz: em tudo dá graça, porque essa é a vontade do Pai. Então que possamos viver nesses dias para glorificar o Senhor, para declarar para todos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, tudo bem? A paz, como estão todos vocês? Espero que bem, espero que tenham passado uma semana abençoada aí, uma semana de vitória. E muito bom estarmos aqui mais um dia, mais um momento a gente compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. É um prazer sempre muito grande, viu? E uma saudade é grande de todos vocês, a gente queria estar aí junto, dando um abraço, olhando no rostinho de cada um de vocês, mas logo a gente vai estar junto novamente, tá bom? Queria trazer a palavra de Deus hoje então para vocês. Ela está lá em Romanos, capítulo 8. Aí nós vamos fazer uma leitura um pouco quebrada aqui. Primeiro eu vou ler o 8, versículo 1, e depois a gente vai lá para o 12, tá bom? A palavra de Deus, se você quiser pegar a sua palavra aí, Romanos 8, versículo 1, nós vamos ler o 1 e o 2, depois a gente vai pular lá para o 12, tá bom? Então separa a sua Bíblia aí, e a palavra de Deus diz assim, então, vou fazer a leitura com cada um de vocês. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lá no versículo 8, eu já vou aproveitar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora lá no 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Guarda essa palavra aqui, atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção,
baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Essa palavra em Romanos 8, eu creio que ela é muito propícia para esses dias. Essa semana lá no trabalho, algumas pessoas que estavam retornando e tudo mais, mas é fácil constatar que as pessoas estão com um nível de medo, como a palavra nós lemos ali, a palavra atemorizados, é muito grande. É muito grande o número de pessoas que estão atemorizadas, o grau de temor nesses dias espalhados, mediante notícias, da pandemia, das mortes, do medo do que pode acontecer, seja da saúde, seja na economia, seja, enfim, há um medo já quase que institucionalizado em todas as áreas, todas as camadas da sociedade. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, que a palavra diz, e trazer um pouco de luz e esperança para esse tempo aí. E se você está se sentindo com medo, acuado, ansioso, atemorizado, eu quero trazer uma palavra de esperança para você, para que você seja fortalecido, edificado e entender qual a nossa posição como cristãos nesses tempos de pandemia. Eu tenho falado muito sobre identidade, que em Gênesis 1, 26, nós somos imagem e semelhança do Deus vivo e somos chamados para governar. E ser chamado para governar, principalmente os principais governos, eles são levantados, são destacados. A prova de um governo bom não é quando tudo está bem, mas quando a necessidade de pessoas, de governos que tragam tranquilidade, segurança, norte para a população. Então, nós cristãos, nós carregamos esse encargo de ser uma luz em meio às trevas, de ser sal quando tudo está insípido, de sermos um lugar de refúgio onde as pessoas buscam um pouco de alento, de respostas. Não que nós tenhamos a resposta para a pandemia, mas nós sabemos quem nós somos e para onde vamos. Então, tudo que acontece desde então, da onde nós viemos, da nossa origem e para onde vamos, todo o que está entre isso faz parte de um processo. Mas nós temos o norte, nós temos a visão da chegada, nós temos a visão da onde nós vamos chegar, e muitas pessoas não conseguem ter essa visão. E quando elas não têm essa visão da onde, quem são elas e para onde elas vão, é muito mais fácil esse espírito de temor tomar a conta da vida delas, porque elas se apegavam no dia a dia, nas coisas do dia a dia, no trabalhar, comprar, vender, no estudar, no dia a dia, no entretenimento, que nos tira da realidade. Mas quando a realidade da vida bate na porta das pessoas que não sabem quem são e para onde vão, o nível de medo é muito grande, porque nós temos medo daquilo que não conhecemos. Nós temos medo daquilo que nós não temos ideia o que está acontecendo. Você pega um quarto escuro, se você não conhece um quarto, o seu quarto, se você estiver num quarto de hotel, estiver totalmente escuro, se você precisar levantar no meio da noite, você vai temer bater o seu pé em algum lugar, alguma coisa que você não... Então você vai precisar de um ponto de luz para te mostrar o caminho, o norte. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo, a gente fica receoso. E é importante a gente trazer essa palavra aí para esses dias, para esse tempo, para fortalecer a sua casa, a sua vida, a sua família, aqueles que você pode ter um pouco de contato aí nesses dias, tá bom? A palavra de Deus lá em Romanos, ela começa falando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele fala assim: a lei do Espírito da vida, ela nos livrou
toda a condenação da lei do pecado e da morte. A lei da vida, do Espírito da vida, nos livrou da condenação, da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós já somos livres, libertos, nenhuma acusação há contra a minha vida na sua vida, quando aceitamos Jesus Cristo. Então é um temor que nós não podemos ter mais. Se nós pensarmos o que vai ser da minha vida de amanhã, nós temos que ter a clareza que nós somos de Jesus Cristo. Nós já fomos libertos, o sangue de Jesus já nos cobriu, a multidão do pecado, a condenação que havia sobre a minha vida, a sua vida, os decretos de condenação, eles foram rasgados e nós somos sarados, livres, limpos pelo sangue de Jesus. Então eu e você, nós temos a salvação, mas nós não temos nenhum papel para que nos dê a clareza, a certeza, não. É pela fé. Tudo com Deus é pela fé. A palavra de Deus é muito clara, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário a fé, é mediante a fé que nós temos a salvação em Jesus Cristo. Nós temos que crer, tão somente crer. E isso não nos custa nada, não custa nenhum sacrifício nosso. A salvação ela é totalmente gratuita, pela graça de Deus. É um favor imerecido e que nós mergulhamos, nós tomamos posse disso pela fé. Cremos que quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então é uma certeza que eu e você nós temos que ter, principalmente nesse tempo, que a salvação é para aqueles que creem. Por isso nós somos chamados crentes. Não por um jargão, não por um estereótipo, mas porque nós cremos na palavra, nós cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós somos chamados os crentes, porque nós cremos que somos lavados e comprados por esse sangue precioso. Amém? Então isso não pode ser mais dúvida no seu coração. Se até hoje você tinha alguma dúvida, algum temor quanto a isso, você receba hoje, agora, aí onde você está, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio à guerra, que você é salvo, que você foi comprado por um alto preço, e isso ninguém pode revogar, só se você não quiser mais, mas se você quiser e aceitou e declarou com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, então você já é salvo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Os dois ladrões na cruz, juntamente com Jesus, um não creu, ele zombou de Jesus, e ele teve a sua eternidade, não junto com o Pai. Mas o outro que creu, e ele não fez nada, ele não tinha obras, ele não tinha nada a agregar, mas ele somente creu e falou: Senhor, leva comigo até pro teu paraíso. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele só creu e recebeu a salvação. É simples. As coisas de Deus são simples, mas nunca são rasas. As coisas de Deus são simples, mas são profundas. Amém? A palavra no versículo 8, ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se eu não andar no ambiente da fé, ou seja, o ambiente do Espírito Santo, eu não posso agradar a Deus. Nós falamos agora há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele fala no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, em mim e em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, na sua vida. A morada de Deus somos nós, né? Não é o prédio físico, nós somos habitação, nós somos morada do Espírito Santo. Por isso que é o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele vem habitar dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento havia o tabernáculo, porque era a sombra das coisas que viriam. Então no tabernáculo era necessário, Deus se manifestava ali através do sacrifício vivo, do sacrifício de animais e todo o ritual do sacerdote. No Novo Testamento isso traz a luz, então nós não habitamos mais
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele habita no meio de nós, dentro de nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida, irmão. Nós precisamos entender essa realidade espiritual, porque sem isso, sem entender que somos salvos e que Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em nós, nós não vamos poder desfrutar de uma vida abundante com Ele. E principalmente para esses dias é necessário um entendimento que nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos reter essa verdade, vivenciar, colocar ela para fora, para a gente poder primeiro agradar a Deus e declarar que Ele fala assim, quem não tem o Espírito não é dele, mas nós somos de Jesus, amém? Glória a Deus. E lá no versículo 12, nós temos a continuidade disso, que fala assim, sim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos, ele fala não só alguns, mas ele fala todos, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, eu e você, nós temos o Espírito Santo. Então, se nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, principalmente nesses dias, a palavra de Deus diz assim, nós somos filhos de Deus. Somos reconhecidos como filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que segurança maior nós temos de sermos reconhecidos filhos de Deus. Mesmo sendo pequeninos, talvez o inimigo tenha tentado desfigurar a sua identidade. Volto lá em Gênesis 1:26. Somos imagem e semelhança do Deus vivo. Pelo pecado original, nós perdemos a condição de imagem e semelhança. Mas por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a salvação. Jesus Cristo, quando ele vence a morte e o aceitamos como Senhor e Salvador, ele restaura a nossa condição de filhos, de imagem e semelhança. Através de Jesus Cristo, nós temos a nossa identidade restaurada. Então, nós novamente podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Assim como nos dias lá de Adão, ele era guiado por Deus o tempo todo. Não havia barreiras. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos dá orientação, instrução, clareza. O mundo não pode nos guiar. O mundo não pode ser o nosso esteio, o nosso norte, onde que nós olhamos as circunstâncias e isso seja a nossa verdade. Os jornais, eles dão notícias, o jornal A dá a notícia de um jeito, o jornal B dá a notícia de outro jeito, e a gente vai ficando sem saber e vai ficando ansioso, vai ficando cada vez mais sem norte, porque em que acreditar? Em quem acreditar? Qual é o nível de veracidade de tudo isso? Em meio a tanta informação, eu não sei mais o que pensar, o que crer, em quem acreditar, e a gente vai se isolando, vai ficando como uma concha, se fechando cada dia mais e mais e mais. E o medo entrando nas casas, entrando nas vidas das pessoas. Esse eu vejo um diagnóstico para esses dias. Vai chegar um tempo onde as pessoas não vão querer mais sair de casa. Vai chegar um tempo que mesmo que o governo fale, olha, podem sair, podem voltar ao normal, nós vamos estar tão fechados que vai ser difícil, porque o medo tomou conta das nossas vidas. O temor, e eu acho que esse é um dos principais demônios desses dias, um principado de medo se estabelecendo sobre a nação. E as pessoas cada vez mais vão estar se fechando, deixando de vivenciar aquilo que Deus... Entenda, eu não estou falando de
ser irresponsável, mas estou falando de entender o quanto estamos cedendo ao espírito do medo, o quanto estamos deixando de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, se somos a resposta, se somos a luz em meio às trevas. E ele fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, recebestes para viverdes, ou seja, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Só a palavra aqui que nós tínhamos destacado. Nós não recebemos espírito de escravidão quando aceitamos Jesus Cristo para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção. E o que esse espírito diz? O que representa para nós? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. O espírito de escravidão que atemoriza, que aterroriza, que nos coloca medo, esse é o espírito que quer dominar esses dias, que está dominando muitas casas, muitas famílias, muitas vidas. E nós, se somos filhos, se nós entendemos que somos de Jesus, se aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo morando e habitando em nós, e Ele nos guiando, os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, organizando quem nós somos realmente, qual imagem e semelhança eu sou. Eu não posso ser guiado pelas notícias dos jornais. Eu não posso ser guiado pelas estatísticas. Eu não posso ser guiado porque um vizinho seu falou, ou você viu alguma notícia sobre ele, algumas notícias de alguém próximo que foi acometido com essa doença. Nós não podemos nos acuar e deixar esse espírito de escravidão tomar conta da nossa vida. Esse espírito de medo, de temor, porque nós recebemos o Espírito por adoção, testificando que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus lá no versículo 28, ainda no capítulo 8, diz assim, sabemos que todas as coisas, ou seja, não são algumas, não são a maioria, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados por um propósito, irmãos. Deus nos dá uma identidade, imagem e semelhança. E Ele fala assim, vá e governe e domine sobre todas as coisas. Então, se eu e você somos imagem e semelhança, somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros em Jesus Cristo, essa pandemia, ela não vem para a morte, mas ela vem para a vida. Ela vem talvez para adentrar em casas que jamais receberiam o Evangelho, jamais receberiam uma palavra, jamais estariam quebrantadas porque estava tudo bem. Mas a pandemia ela vem sacudir os alicerces, as estruturas, vem testar onde a nossa confiança estava, onde o nosso alicerce estava, se numa casa na rocha ou se na areia. Então não há tempo mais propício do que esse tempo para falar da palavra de Deus. E como nós vamos falar se não há quem pregue? Porque estamos com medo, atemorizados. Quem vai levar a palavra de salvação? Quem vai levar a palavra de esperança se nós estamos com medo? Se nós mesmos não somos testemunhas desse amor, testemunhas desse evangelho? Esse amor de Deus que nós recebemos que excede todo entendimento. Ou seja, ele confunde o entendimento humano, ele confunde as leis humanas, ele confunde as estatísticas, as notícias. Ele lança, o amor de Deus lança fora todo o medo. Nós precisamos entender que a nossa confiança precisa estar acima de qualquer coisa, irmãos, em Deus, no Deus vivo.
Não podemos deixar esse medo adentrar as nossas casas, o nosso coração, principalmente no nosso coração. A palavra de Deus fala assim, acima de tudo, guarda o teu coração, blinda ele, protege ele com a palavra, com o amor do Senhor. O temor nosso só tem que estar em só em Deus. O temor do Senhor, esse sim deve fazer parte da nossa vida, mas não o temor das circunstâncias, não o temor do que está lá fora. Eu ler uma palavra para vocês que está lá em Provérbios. Eu vou ler numa Bíblia, na versão A Mensagem. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno, ou seja, você é guiado pelo Espírito Santo. Ouça então essa voz do Espírito Santo em tudo o que fizer e aonde for. Ele manterá você no melhor caminho, ou seja, o Espírito Santo quer te dar o testemunho das coisas que você deve pensar, das coisas que você deve meditar, das coisas que você deve fazer, das coisas de como você deve proceder, de como, aonde ir, como ir, de qual tempo, de que maneira, em quem conversar. Há um testemunho interior, há o Espírito de Deus querendo falar ao nosso espírito. A gente precisa estar atento a ouvir, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E não o temor, não o espírito do temor, não o espírito da morte, o espírito que quer enganar. Não se deixe enganar, não se deixe voltar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Foi para a liberdade e não para espírito de escravidão, mas para a liberdade. Que possamos ser livres das notícias, das circunstâncias, caminhar acima disso. Sabemos que temos a salvação em Jesus. Somos cordeiros nele. Somos guiados pelo Espírito Santo. E quem é guiado se torna dele. Mas quem não é guiado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus nós lemos lá em Romanos 8, não é dele. Então nós precisamos provar, não para Deus, mas para nós mesmos. Porque pela fé esse é o caminho de desfrutarmos dessas inúmeras bênçãos, é pela fé. E se somos herdeiros, coisas maiores ainda nós faremos que Jesus. Somos co-herdeiros. Então eu queria deixar essa palavra de esperança, de fé, de coragem, de te impulsionar a sair, se você está numa zona de medo, sendo dominado pelo medo. O que será que vai acontecer? O que será que vai ser do dia de amanhã? Irmãos, se você está em Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Deus chamou a minha vida e a sua vida, Ele criou com um propósito, Ele nos chamou com um propósito. Nossa vida não é apenas fruto do acaso, não é apenas para nós estarmos sentados na nossa casa esperando o dia que Ele volte. Há um propósito na minha vida, na sua vida. E Ele quer muito que você e eu cumpramos esses propósitos. E para cumprir o propósito, você precisa sair da zona de conforto, sair da zona do estático, da zona onde você fica parado, talvez pelo medo, congelado pelo medo. É necessário caminhar, é necessário marchar. Nenhum propósito vai se realizar você sentando esperando. Ele já fez todas as coisas por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Ele já conquistou um alto preço, está consumado. É necessário eu e você darmos um passo de fé rumo ao propósito. Eu creio que ao ver essa palavra você vai ser edificado, você vai ser impulsionado, encorajado a jogar fora todo e qualquer espírito de medo e ser edificado, ter uma atitude de coragem. Amém? Esse é meu desejo, eu queria orar com você, tá bom? Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor que excede todo entendimento. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus, visita cada lar, visita cada família, Pai, que talvez de alguma maneira, Pai, ainda tem receios de que se a salvação está sobre essa casa. Então, em nome de Jesus, se há alguém que necessita ter essa clareza, Pai, que eles recebam, Pai, a certeza através do Espírito Santo, do Espírito deles. O Espírito Santo testifica no coração, no espírito de cada um deles, a salvação, Senhor Deus, que vem mediante a fé. E se há alguém que necessita declarar, Pai, entregar a sua vida a Jesus Cristo, recebe agora, Pai, essa oração que o teu filho e a tua filha está fazendo agora, entregando a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Pai, que a partir de hoje eles possam ter o testemunho interior, sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo teu Espírito, Pai, em tudo que eles forem pensar, fazer, falar, Pai, em nome de Jesus, sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Nós lançamos fora todo o medo, e não o espírito de escravidão, mas o espírito de coragem, de intrepidez, de ousadia, Pai. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós abençoamos, eu abençoo cada lar, cada família, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém? Glória a Deus. Que você seja fortalecido. Não seja guiado pelas notícias, não seja guiado pelas circunstâncias. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha um tempo de meditação nele. Fecha a porta do seu quarto, pega a Bíblia, vai orar, vai ter um tempo de conversar com ele, um tempo de intimidade. Esse é o tempo. Esse é o tempo onde nós estamos restaurando os altares nas nossas casas. Nós estamos aprendendo, reaprendendo a novamente ter intimidade com ele. Tá bom? Que Deus abençoe. Mais uma semana de vitória abençoada. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Uma semana abençoada, você e toda a sua família. Em nome de Jesus, viu? Tchau, tchau.